Mais um vídeo aqui no YouTube, desta vez um treino completo, ok? Um treino em que eu vou fazer treino superior, treino inferior, um treino full body, à partida será isso. E porquê é que eu vou fazer um treino full body? Eu por norma não faço treinos full body, mas como eu tive parado durante uns tempos e estou a começar a voltar a treinar agora, se eu fizer só um treino focado em push, pull ou pernas ou peito ou costas ou pernas, digamos assim, tendo em conta o volume, a não ser que eu faça muito poucas séries e exercícios, pode ser muito complicado para mim recuperar e vou ficar muito dorido nos dias a seguir. E, portanto, isto é uma boa dica para vocês que estão a voltar das férias, imaginem um mês sem treinar. Quando voltam à rotina, comecem talvez a primeira semana com um treino de corpo inteiro, ok? É menos volume para cada grupo muscular e isto permite-vos recuperar melhor, está bem? Agora, se pararam só 1 ou 2 semanas, não precisam disto, podem simplesmente voltar à rotina que tinham anteriormente. Está tudo bem e vocês vão conseguir recuperar na mesma forma super rápida e eficaz. Ir de férias 1 ou 2 semanas não é nenhum retrocesso na vossa evolução, okay? Nem é preciso ajustar nada porque foram de férias e tudo mais, é só voltar à rotina, ok? Eu recebo montes de mensagens de alunos meus que perguntam se não é preciso ajustar a dieta ou o treino porque foram de férias e depois eu pergunto quanto tempo foste de férias? Eles dizem, 1 semana ou 2. Não é preciso fazer ajustes, ok? É só preciso voltar à rotina que já está bem estabelecida para aquilo que é o vosso objetivo. Uma coisa é estar parado 2 ou 3 meses, outra coisa é estar parado só 1 ou 2 semanas, está bem? Portanto, voltar à rotina é mais que suficiente para que o vosso corpo continue a progredir. Há uma regra aqui no meu ginásio que eu vou aplicar que é muito importante e é ao contrário de todas as regras dos ginásios comuns. No meu ginásio não se arruma pesos, ok? Como podem ver, o aparelho não tem peso nenhum. Deveria ter. Porque eu vou aquecer já com 20 de cada lado. Portanto, quando eu acabo de treinar, eu deixo os pesos, pelo menos 20 de cada lado aqui, no leg parece igual. Nos aparelhos de remada e de peito, que são os aparelhos assim grandes, deixamos os pesos, ok? E voltando ao tema de voltar a treinar depois de um período de pós-férias longo, o mais importante que devem ter em conta é não tentar eventualmente usar o mesmo tipo de cargas que faziam antes. Comecem com menos peso, ok? Vão subindo gradualmente novamente. No meu caso, por exemplo, eu tive parado cerca de 1 mês e meio, quase 2 meses na verdade, e portanto agora eu vou fazer esse incremento gradual. Não chego aqui e vou meter já 5 discos de 20 de cada lado. Se calhar vão ter 2, eventualmente 3. Não é que eu não consiga fazer mais, mas se eu quero estar bem daqui a 2 ou 3 dias para poder treinar pernas outra vez, eu não vou abusar no volume, ok? Nem na intensidade. Volume é a quantidade de trabalho que vocês fazem no treino. A intensidade é o peso que aplicam. Maior intensidade significa mais peso, isto falando de treino de força. Volume é a quantidade de séries, repetições e peso multiplicado, dá a quantidade de trabalho total. E ambos esses fatores são cruciais para vocês garantirem resultados no treino. Portanto, ao longo do tempo, vocês têm que garantir maior volume e maior intensidade. Se vocês fizerem estas duas coisas, vocês vão ter resultados incríveis, os melhores que alguma vez alcançaram. Isto é sabido a 100% de certeza. Isto exige muita teoria por trás e exige, acima de tudo, uma coisa que se chama periodização de treino, que é o que a grande vasta maioria das pessoas e treinadores mesmo não aplica. E sem periodização, não há como garantir que o volume e a intensidade vão subindo ao longo do tempo. Nós temos que manobrar o volume e a intensidade que garantem que haja progresso. E, portanto, não se esqueçam disto, que é um dos fatores mais importantes para garantir o sucesso e o físico que vocês desejam, especialmente no que toca à massa muscular, ok? Ou tonificação do músculo. Isto é muito importante. Sem o estímulo certo, o músculo não cresce, ok? Estão a ver aquela sensação que vocês têm no final do treino, no dia a seguir já não vão conseguir andar bem? Eu estou a ter agora, ainda estou a começar. E já sinto isso. Já sinto que não amanhã, mas depois da amanhã, vou ter as pernas feitas em papa. É o problema de parar. Nunca parem, façam qualquer coisa. Nem que seja sem peso, em casa. A pior porcaria que existe é o sedentarismo. É uma pessoa ficar parada. É o pior. E nem falo só da parte da estética corporal em si, falo da saúde mesmo, ok? É muito pior até para quem treina, porque depois só recomeçar e encarar que o ponto inicial está tão longe daquele ponto que vocês tinham quando pararam, encarar isso é difícil não só a nível físico, mas a nível psicológico também, porque vocês têm que encarar que estão num estado de condição física pior do que anteriormente. E portanto, viver com essa realidade para algumas pessoas pode ser difícil e pode ser desmotivante. E há pessoas que, não sendo tão resilientes, desmotivam e depois preferem simplesmente nem fazer mais, ok? E depois isto torna-se
um sedentarismo cíclico que se torna crítico e que só traz problemas. Uma coisa que falta chegar ainda são discos de peso. Os discos de 10, os discos de 20 ainda não chegaram. Chegaram alguns só de 5, mas poucos também vão vir mais. 5, 10 e 20. Portanto, eu neste momento estou a utilizar os discos que tinha anteriormente. E que na verdade vou continuar sempre a usar porque eu gosto muito deles, que são estes discos assim mais rústicos de metal, estes em particular. Os de 20 kg pesam mais que 20 kg, pelo aspecto velho que têm e com a ferrugem, isto já pesa mais. Tu agarras num disco de borracha de 20 kg e num disco de ferro de 20 kg, o de ferro pesa mais. Digam o que disserem, a sensação é que pesa sempre mais. Mas eu particularmente gosto dos discos de ferro. Gosto de estar a treinar e, especialmente em movimentos livres, como remadas ou agachamento, gosto de estar a treinar e sentir os discos a baterem, a fazer aquele tchim. Pá, brutal, brutal. O que é que eu ia dizer? Cada um com a sua pancada, não é? X-Squat, está feito. Agora passamos aqui ao leg press unilateral, ok? Ou seja, uma perna de cada vez, talvez 10 a 15 repetições com uma perna, logo de seguida 10 repetições a 15 com a outra perna e depois descanso. Só 3 séries para manter o sangue a circular. Fica fechado de pernas para hoje. E passamos para aquilo que todo homem quer, que é treinar o tronco. Eu pessoalmente gosto mais de treinar pernas do que tronco. O treino de pernas é o treino mais exigente, ok? Não há treino de peito ou treino de costas que seja tão exigente como o treino de pernas. Temos sempre que treinar o corpo todo, ok? Não vamos... Homens não têm que deixar de treinar pernas, tal como as senhoras também não têm que deixar de treinar peito. Claro que o volume de treino é que é diferente. Vamos alocar mais volume para os grupos musculares que queremos desenvolver mais. Mas não deixamos de trabalhar os outros, até por uma questão de funcionalidade e harmonia do nosso próprio corpo. Não só a nível estético, mas a nível funcional, lá está. Quando nós não treinamos um certo grupo muscular, nós vamos promovendo cada vez mais a atrofia muscular e a disfuncionalidade, se assim lhe posso chamar, desse grupo muscular, o que vai afetar outras partes do corpo também. Portanto, para termos um corpo equilibrado e harmonioso, temos que o treinar todo, como é lógico. Simplesmente, damos prioridade a mais umas coisas do que outras. Tem que haver uma leg press um dia que dê para deitar mesmo. Deitar. Assim, um gajo acaba a série e já fica deitado. É só levar a almofada. Fazendo só 2 exercícios de pernas, seria mais inteligente ter feito um que seja mais dominante para quadríceps e um mais dominante para posteriores de coxa. Só que agora já estou a fazer 2 assim, não há problema. Não há stress, mas teria sido mais inteligente de outra forma. Só que eu não estruturo os meus treinos, eu vou fazendo e vou ajustando on the go. A questão aqui é, com cerca de 20 anos de prática, experiência e trabalhando nesta área há mais de uma década, eu consigo-me aperceber destas coisas e ir ajustando ao longo do processo. Portanto, isto exige experiência e algum know-how técnico para se poder fazer estas coisas. Uma pessoa que esteja no ginásio e que o treino ou a nutrição, a vida dela não seja orientado para estas áreas, não tendo esta parte, esta experiência, este conhecimento, nunca vai conseguir fazer estes ajustes sozinha, porque nem sabe quando é que está a errar, o que é totalmente normal, nós não nascemos ensinados sobre estas coisas. Por isso é que ter um profissional a ajudar faz toda a diferença. Voltando àquilo que tínhamos falado há pouco sobre priorizar de certos grupos musculares. Eu, como tenho consciência disso, posso aplicar isso, por exemplo, neste treino. E é algo que eu aplico, na verdade, em muitos dos meus treinos, especialmente os que são mais focados no padrão de movimento de empurrar, ou push, ou como as pessoas por norma chamam, treino de peito. Okay? O peitoral em si é um grupo muscular que eu tenho mais facilidade em desenvolver, e eu sei disso. Portanto, quando eu faço o treino de peito, eu tento priorizar grupos musculares que eu tenho mais dificuldade em desenvolver. Eu tenho mais facilidade em desenvolver peitoral do que ombro. Portanto, eu no meu treino de peito, que na verdade eu não chamo treino de peito, chamo treino de push, ou padrão de movimento empurrar, nós podemos empurrar para a frente, para cima, para baixo também. Eu priorizo movimentos que me vão fazer empurrar em certos planos, onde eu vou favorecer esses grupos musculares, como por exemplo, empurrar para cima, para ombro, ok? Porquê? Porque eu tenho mais dificuldade em desenvolver estes grupos musculares. Empurrar para peitoral, mas o inclinado, para ir mais aqui às fibras superiores do peitoral. Okay? Fazendo o treino de peito, em vez de ir, por exemplo, para um spin plano, eu posso ir para uma abertura inclinada ou para um press de ombro, fazer uma elevação lateral também. E é isso mesmo que eu vou fazer de seguida. Portanto, fazer elevações laterais e vou fazer umas aberturas para peitoral aqui no aparelho. E este aparelho aqui, em particular, sem peso, já oferece uma ótima resistência. Pelo padrão do movimento em si, já é um exercício que nós não queremos colocar demasiado peso. Portanto, só sem peso, só pelo braço de resistência que ele tem e pelo aparelho em si, pelo ferro que levantamos do aparelho em si, já faz algum peso. Portanto, a primeira série que eu vou fazer, até porque é como se fosse uma série de aquecimento,
é mesmo sem peso. Brutal. Esta máquina é brutal mesmo. Permite um alongamento no peitoral fantástico. E uma das coisas que vocês têm que ter em conta no vosso treino, que de facto é um dos fatores principais para desencadearem a síntese proteica muscular e o desenvolvimento muscular, é treinar com aquilo que é chamado um ROM total. ROM, R-O-M, significa Range of Motion, ou seja, a amplitude de movimento. Maior amplitude, maior hipertrofia. Este exercício em particular eu gosto de fazer com amplitude máxima para promover maior alongamento das fibras. Isto faz com que eu não consiga colocar tanto peso. No entanto, a amplitude é superior à carga. Primeiro queremos conseguir trabalhar com amplitude total e depois sim induzir a sobrecarga, ok? Portanto, mais vale chegar primeiro à amplitude total, começar com menos peso, ir progredindo no peso mantendo a amplitude, do que carregar isto cheio de bolachas e fazer uma amplitude curtinha, ok? Outra estratégia que podem utilizar quando querem desenvolver mais um grupo muscular é começar o treino por esse grupo muscular. Imaginemos que vocês vão fazer treino de peito e costas no mesmo dia. Não há problema nenhum. Se o vosso objetivo é desenvolver mais costas do que peitoral, começam os primeiros exercícios com os exercícios de costas. Porquê? Têm mais energia, melhor rendimento, então vamos priorizar esse melhor rendimento para o grupo muscular que querem desenvolver mais. Se por acaso querem desenvolver mais posteriores de coxa do que quadríceps e treinam os posteriores de coxa e os quadríceps no mesmo dia, começam esse dia com os exercícios de maior foco nos posteriores de coxa e depois passam para os exercícios com maior domínio nos quadríceps. Bem, estávamos aqui a falar e calhou em tema falarmos sobre o Ronnie Coleman, um dos maiores culturistas de sempre e inclusive que tem um documentário no Netflix, e isso fez-me lembrar que de facto ele foi um dos maiores de todos os tempos, ganhou um monte de vezes o prémio da Mr. Olympia. Eu não estou muito a par do desporto em si, portanto não sei ao certo, mas sou capaz de valorizar o esforço do atleta. E falando dos recursos que eles fazem, ergogénicos e do treino e dieta que eles seguem, etc., todos eles têm noção que aquilo é muito abusivo. Todos eles têm noção de que aquilo é super destrutivo para o corpo deles a longo prazo. A curto prazo não, mas a longo prazo eventualmente sim. E mesmo no caso do Ronnie Coleman, que hoje em dia anda de cadeira de rodas, se tu lhe perguntares se ele tem algum tipo de arrependimento com aquilo que fez no passado, para o facto de ele estar assim hoje, ele vai-te dizer: o único arrependimento que eu tenho é no dia que eu agachei 400 kg, eu podia ter feito 3 reps e fiz só 2. Esse é o único tipo de arrependimento que ele tem. E eu não me recordo se ele fez 3 reps, ou fez 2, ou se foram mesmo 400 kg, ou se foi mais até. Mas a mensagem é exatamente esta. Eles não estão arrependidos por aquilo que fizeram. Eles só estão arrependidos por aquilo que não fizeram, ou que não fizeram mais para serem ainda melhores. O maior arrependimento da vida de um ser humano não é das atitudes que fez e correram mal. É muito maior o arrependimento pelas atitudes que não foram tomadas e podiam ter sido tomadas. E isto é dito pelo Ronnie Coleman e não só. Por muitos idosos também. Eles arrependem-se das coisas que não fizeram. Não foi das coisas que fizeram e correu mal. Portanto, não tenham medo de arriscar. E agora vamos passar para elevações laterais na polia. Porque é que eu gosto de fazer na polia? Eu gosto de fazer com halteres também, só que o halter vai ter uma resistência maior quando nós nos afastamos do nosso corpo. Portanto, quanto mais alto subimos, maior é a resistência. Por outro lado, quando fazemos com cabos, à medida que nós vamos descendo, a resistência mantém-se igual. E essa é uma das grandes vantagens de utilizar os cabos. Porque com os halteres na descida, a gravidade ajuda. Okay? Com halteres, a resistência mantém-se semelhante ao longo da execução. Outra coisa que eu gosto de fazer nos cabos é agarrar o manípulo por trás de mim e fazer o exercício a vir daqui de trás. Porquê? Porque o músculo está mais alongado nesta posição e isto faz com que, eventualmente, com base em alguns artigos científicos que nos dizem que trabalhar músculos em porções mais alongadas favorece mais a hipertrofia, ainda que não tenhamos nenhum estudo específico para o deltoide, podemos presumir que poderá funcionar da mesma forma, visto que para muitos grupos musculares já estudados, assim funciona. Tanto para posteriores como para tríceps já existem estudos que dizem que sim. Portanto, eu vou-me adiantar à evidência e vou começar a fazer assim para o ombro, ok? Já é uma coisa que eu faço há muito tempo, na verdade. Chest Supported Rows, um dos melhores exercícios para costas e mais eficazes. Porquê?
Tendo o peito em apoio, vocês conseguem focar-se na contração máxima do dorsal. Este exercício é excelente fazendo neste aparelho, ou mesmo, para quem está um bocado mais limitado em material, fazer num banco, inclinado, com o peito apoiado. Portanto, deitam-se de frente para o banco, com halteres, um em cada lado. É excelente e permite uma contração dorsal brutal. É um exercício muito completo e bastante isolado para o dorsal. Eu gosto bastante e incluo-se quase sempre nos meus treinos de costas. Falta mais um exercício de puxadas, que só fizemos um. E tendo em conta que fizemos uma puxada mais horizontal, vamos fazer agora uma mais vertical. Vamos fazer um lat pullover. Porquê um lat pullover? Porque eu fiz um lat pull down antes de ontem e, portanto, hoje, para não estar a fazer o mesmo exercício, ainda que não houvesse qualquer tipo de problema, mas como eu estou bastante dorido no dorsal, visto que voltei a treinar agora, ainda estou em adaptação, vou fazer um lat pullover, que é um exercício que é feito na polia, não vai ser tão abrasivo ou tão cansativo para o meu dorsal como se fosse um lat pull down mais pesado, ou pior ainda, umas pull-ups, onde tenho que puxar todo o meu peso corporal, que é nada mais nada menos a módica quantia de 103 kg neste momento, em jejum, e portanto o lat pullover vai-me facilitar aqui a vida como último exercício. Eu já nem me lembro quanto peso é que costumava colocar neste exercício. E a melhor forma que vocês têm de combater isto é anotar as cargas que fazem no treino. Na minha aplicação dá para fazer isso super bem, porque a cada exercício vocês conseguem controlar o tempo de descanso, a proximidade à falha e anotar as cargas com que trabalham. Isso permite depois eu analisar os gráficos da evolução tanto para o volume de treino como para a intensidade com que trabalham e consigo ver se de facto a vossa intensidade e volume vai subindo ao longo do tempo ou se vocês andam na balda. Portanto, eu próprio, agora que estou a encarrilhar nos treinos e a começar a treinar bem outra vez, vou utilizar a minha própria aplicação com o meu plano de treino para fazer esse registro, porque é muito melhor do que estar a anotar num caderninho ou no telemóvel noutra aplicação qualquer. Na minha aplicação faço tudo. Anoto os treinos, vejo o plano alimentar, plano de suplementação. Inclusive agora na minha aplicação saiu uma nova atualização que dá para controlar o sono, a ansiedade, stress e todos esses parâmetros de saúde também dá para controlar. Ela configura-se juntamente aos vossos dispositivos de relógio, ok? Que fazem essa monitorização e manda os dados para a aplicação que faz esse controle todo, o que está incrível mesmo. Portanto, se ainda não descarregaram a minha aplicação para fazer esta monitorização do vosso treino e garantir os resultados, podem descarregar, é só aceder ao meu site, escolher o plano, entrar na app e começar a evoluir. Eu vou deixar os links aqui em baixo para a minha app, para o meu curso de hipertrofia avançada também e tudo mais. É só entrar no meu site e podem encontrar tudo. Está feito. Full body, 2 exercícios de treino inferior, depois 2 exercícios mais para peito e ombros, digamos assim, outros 2 exercícios para costas, 6 exercícios no total e está ótimo para voltar aqui em carga aos treinos, não promover demasiada fadiga e ficar todo empenado amanhã, conseguir recuperar bem para eventualmente amanhã treinar já outra vez. E tem que ser assim, gradual, ok? Espero que tenham gostado aqui do conteúdo deste treino. Se tiverem ideias que queiram deixar para colocar nos próximos treinos, é só deixarem nos comentários e vemos no próximo treino. Siga!